Vamos agora para o painel Monarquia. Pedimos que os senhores acompanhem atentamente e participem de forma atenta e também muito engajada deste painel. O painel Monarquia, o tema Liberalismo Econômico e Aspectos Culturais no Brasil Império. Por isso convidamos gentilmente que ocupem as posições aqui no palco Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Rafael Nogueira e Carla Zambelli. Deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança formou-se em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, em 1991. Fez mestrado em Ciências Políticas em 1993 pela Stanford University nos Estados Unidos e MBA concluído na França em 1997. Em agosto de 2014, iniciou suas atividades de ativista político e em fevereiro de 2015 foi um dos fundadores do movimento Acorda Brasil. Autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado, foi aclamado como best-seller político do ano e já está em sua segunda edição. Em 2019, assumiu o cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo após ser eleito nas eleições gerais de 2018 pelo Partido Social Liberal PSL, com 118.457 votos. Deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Vamos pedir para que se posicione também. Já estão aí também, né? A deputada federal Carla Zambelli, por gentileza, vamos recebê-la com uma salva de palmas. E Rafael Nogueira também, participando deste painel. O painel Monarquia. A deputada federal Carla Zambelli, peço que se ocupem os locais. A Rafael Nogueira também, por gentileza, se acomodem, que nós vamos agora para a apresentação também da deputada federal Carla Zambelli, que é profissional graduada em Planejamento Estratégico Empresarial, pós-graduada em Gestão Empresarial na FGV, Fundação Getúlio Vargas, mais de 20 anos de carreira atuando no desenvolvimento de modelos organizacionais, desenvolvimento estratégico, gestão administrativa, change management e fundadora do movimento Nas Ruas. Ganhou notoriedade pelo ativismo em favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É autora do livro Não Foi Golpe, os bastidores da luta nas ruas pelo impeachment de Dilma. E nas eleições de 2018 elegeu-se deputada federal por São Paulo pelo Partido Social Liberal PSL. E também temos a honra de ter Rafael Nogueira, bacharel e licenciado em Filosofia e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Educação pela Universidade Metropolitana de Santos, professor de História e Filosofia há 7 anos em escolas públicas, técnicas e privadas. Ministra cursos preparatórios voltado ao vestibular da Academia Militar de Barro Branco. Pesquisador de História do Império do Brasil há 10 anos, especialista e estudioso sobre a atuação de José Bonifácio de Andrada e Silva na independência do Brasil e na formação do Império, consultor de história da equipe. E vim para a produção do filme, o filme Bonifácio, fundador do Brasil. Então, vamos saudar para o início desse painel o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputada federal Carla Zambelli e Rafael Nogueira. Temos a participação também do Camilo Calandrelli conosco. Nós teremos 20 minutos para cada participação, começando com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Quem tiver perguntas, a equipe estará passando também. Deixe por escrito as perguntas, que depois no final teremos também um momento para as perguntas. Muito obrigado. A palavra com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito bom dia a todos.
Muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui mais uma vez. E a todos os organizadores, eu sei que é um grande, o Caio está aqui do meu lado, Paulo Junqueira também foi homenageado, acho que foi uma justa homenagem a todos vocês que se mobilizaram. O Brasil depende deste movimento, tá? Existem poucas pessoas que estão protagonizando esse movimento ainda, já é um número muito expressivo, ao menos baseado naquela nossa expectativa, mas ele tem que ser muito maior. Essas novas lideranças vêm de vocês. Esperamos também validar essas novas lideranças que se apresentam para ocupar os cargos públicos. Vamos lembrar, temos 70 mil pessoas que são eleitas para comandar o nosso Estado. Então é muito importante para que a gente tenha bastante pessoas que defendam o que a gente defende, e acho que movimentos como esse são caldeirões de fomento de novas lideranças. Então, muito honrado aqui estar com as futuras lideranças do nosso Brasil. Muito obrigado. Bom, vamos falar então aqui de questão monarquia, mas eu queria dar uma perspectiva histórica. E eu me sinto um pouco nervoso que o Rafael está aqui do meu lado, porque eu não sou historiador. E com certeza ele vai me corrigir ou vai pontuar algum detalhe que ou eu estava errado ou eu não sabia. Mas eu vou dar aqui a minha perspectiva. Vamos entender o que surge no Brasil no século XIX. O modelo de Estado que surge, ele nada mais é do que o resultado de uma série de tijolinhos importantes, que aconteceram 200 ou 300 anos antes. Houve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, muito interessante ver essa nova revolução que houve lá, que demoveu o rei de poder. Na Inglaterra, 1688, se não me engano. 1680, né, Rafael? Não me lembro exatamente bem. Muito bem, essa foi a primeira revolução que ocorre da demoção de poderes concentrados antes somente em uma entidade monárquica, de fato, absolutista. Então, começou lá o rompimento do absolutismo, que, na verdade, era uma extensão do modelo feudal para o nível de Estado, né? Existia o Império Romano, falência do Império Romano, pulverização de ducados e condados e uma série de outros principados que surgiram. Formou-se o movimento, ou não movimento, mas sim o modelo feudal, que são, cada um no seu quadrado, basicamente. No final desse movimento feudal, houve a criação das grandes nações e o surgimento desses reis centrais, que concentravam bastante poder, e reis absolutistas. O seu poder vem da sua hereditariedade e também da unção divina. Então esse era o conceito até a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Naquele momento, há uma ruptura com esse modelo, e aí naquela percepção, as ideias que estavam permeando aquela movimentação eram ideias liberais. Ou seja, o poder vem do povo, o povo é que aceita essa liderança. O povo é que diz que está de acordo com este poder central e na figura desta pessoa. Não necessariamente a hereditariedade e a questão da força central, né? Então, o que acontece nesse movimento? Temos a primeira revolução, depois temos uma outra revolução importante, que é a Revolução Norte-Americana, que vem nesse mesmo sentido, ainda nessa onda liberalizante política. Mais na sequência, a francesa, que foi talvez um exagero deste tipo de revolução, quase que poderia até dizer que uma revolução comunista já no século XVIII. Mas então tivemos essas revoluções. Claro que aí surgem as opções, né? O que surge como modelo opcional? Na Inglaterra, surgiu um poder monárquico mais fraco, cuja atuação deixou de ser de governo. Ele passou a ser de defensor do Estado, defensor dos costumes, das normas. Lá não tem Constituição, então são normas, costumes, preceitos, uma série de normativas que regem a Inglaterra. Ele era defensor disso, das instituições, e menos de ser um governo. Então, é esse que começou a ser um modelo alternativo. Nos Estados Unidos surgiu a República, ou ressurgiu a República, uma tentativa republicana de ordenar a sociedade e a economia, etc. Bom, então, aí temos a Revolução Francesa, que também foi uma revolução republicana,
não foi uma demoção dos poderes monárquicos, eles abriram mão desse contexto. Aliás, os americanos que assistiam à Revolução Francesa diziam claramente, poxa, acho que eles exageraram. Eles poderiam muito bem ter optado por um modelo inglês, de uma demoção do poder do rei, e com isso estabilizar a França. Não foi isso que aconteceu. Optaram pela República de uma maneira muito contundente. Não era só o modelo de Estado, mas sim um modelo social que se impunha, uma série de outras coisas. Então, naquele momento, uma instabilidade muito grande. Então, todos esses são tijolinhos de conhecimento. Estamos chegando aqui nas datas que nos concernem, que é 1822 e 1824, que é a formação da primeira Constituição brasileira. Então, vejamos que temos uma onda liberal aí de 200 anos construindo essas revoluções. 1801 é uma data muito importante, porque nos Estados Unidos aconteceu alguma coisa importante lá. O que aconteceu em 1801 nos Estados Unidos? Quem é que conhece a história do norte-americano? A eleição de Thomas Jefferson. A eleição de Thomas Jefferson foi um fracasso do ponto de vista do modelo republicano norte-americano. Era uma eleição indireta, o colegiado, existia fraude dos dois lados nessas eleições, os colegiados estavam divididos, houve vários pleitos, e depois um consenso entre cavalheiros que Jefferson, era a vez do Jefferson de ser o presidente. Claro que nada democrático, foi de uma maneira extremamente, ou seja, questionável, e ele também representava algo bem diferente. O que Jefferson representava? Aliás, é tida como uma eleição revolucionária. Jefferson representava não existir nem Constituição. Ele não queria nenhum poder central. No fundo, é o que o comunismo prega, né? O não-Estado. Ele pregava isso. Ele pregava as comunidades livres, em pastoreio. Ele pregava até que não deveria existir a moeda, que através de trocas se estabelecia aí sim uma economia mais natural. Enfim, foi uma eleição revolucionária. No entanto, ela ocorreu e houve essa transferência de poderes. Os federalistas, que eram Washington e Adams, transferiram o poder para Adams, para Jefferson. Muito bem. Mas, do ponto de vista de Estado, foi uma falência. Ali a gente viu que o modelo eleitoral que elege o presidente era fraudável e que acabou sendo um arranjo oligárquico que colocou o Jefferson no poder. Então, ali, sinal de alerta ali. Mais um sinal de alerta, 11 anos depois, 1812, Estados Unidos. Quem sabe o que aconteceu em 1812, Estados Unidos? Levanta a mão, por favor. Alguém sabe? A Guerra Esquecida. A Guerra Esquecida dos Estados Unidos, baseada na Constituição norte-americana, que pregava exatamente isso, um não-Estado, nenhum Estado central, as milícias, os fazendeiros guerreiros, como eram no preceito antigo da Grécia, que se mobilizavam em último minuto para fazer um combate, defesa da soberania nacional. Esse era o conceito norte-americano. Não existia um exército central com poder para defender o território nacional. Não existia também um território nacional. Eram 13 colônias separados, autônomos, uma confederação. Então, naquele contexto, a Guerra de 1812 foi espetacular para pontuar o fracasso do modelo norte-americano. Olha o que eu estou falando, hein? O modelo norte-americano, nesses dois eventos, se demonstrou débil, um grande fracasso, risível. Vamos lembrar o que a Inglaterra fazia desde a independência até aquele ponto. Ela sequestrava dentro do rio Mississippi, em todo o entorno dos mares norte-americanos, ela sequestrava marinheiros norte-americanos, ativamente. Do ponto de vista econômico, quando os Estados Unidos decretou, sou independente, sou soberano, os ingleses deram risada. Porque quem comandava os mares? Quem que comandava os mares? Os ingleses. Quem era a maior economia mercadora? Os ingleses. Não havia como os Estados Unidos ser independentes se a própria Inglaterra não reconhecesse e se a própria Inglaterra não fizesse ainda, mantivesse uma relação comercial. Ia ser a falência completa dos Estados Unidos. Em contrapartida, ela tomava muitas liberdades. Uma delas navegava livremente nos mares norte-americanos, até mesmo dentro do rio Mississippi e dentro do rio St. Lawrence, que vai lá em cima pelo Canadá. Os Estados Unidos se revoltaram, Madison, aí chegou a vez do Madison,
que era o presidente na época, falou assim, estamos fartos disso, foram 30 mil sequestros. 30 mil sequestros que ocorreram nesse período de marinheiros norte-americanos para a marinha inglesa. Até crianças eram sequestradas, tinha um termo para isso. Naquela época não existia... o trabalho infantil era permitido, e as crianças que trabalhavam nos barcos chamavam-se de macaquinho de pólvora, porque eles carregavam pólvora entre os canhões. Tá? Então eles gostavam desse tipo de mão de obra dentro dos barcos. Enfim, então acontecia isso com uma certa ocorrência. O que os americanos fizeram? No mar a gente não pode atacar. Vamos atacar o Canadá. Vamos roubar o território do Canadá. Fizeram aquelas milícias meio que atabalhoadas para tentar fazer isso. Muito bem, aí naquele contexto, eles atacavam o Canadá, milhares de norte-americanos atacavam uma guarnição de 50, 100 soldados profissionais ingleses, e o que acontecia? Os 50, 100 soldados profissionais ingleses aprisionavam esses milhares de fazendeiros guerreiros. E era quase que risível, eles não tinham onde guardar onde aprisionar eles. Né? Então eles... Logo em seguida, eles soltavam, volta para tuas casas, para de nos atacar, volta lá para o teu território. E eles continuavam, semana após semana, atacando, semana após semana, sendo humilhados por um exército bem organizado, profissional, que era o exército inglês. Aprendizado muito grande. Chegaram ao ponto de queimar a Casa Branca. Em uma movimentação de humilhação total, os ingleses mandaram 2 barcos, saíram 2 guarnições desses barcos, foram até a Casa Branca sem nenhuma oposição, queimaram a Casa Branca, com Madison ainda fugindo com algumas obras de arte que ele conseguiu resgatar. E aí ele viu que temos um problema. Nós não podemos ganhar a guerra nos mares, nós não temos como combater o inglês nos mares. Na terra, eles são dominantes, porque tem a população que se mobiliza, mesmo que mal. Então, os dois lados decretaram vitória. Né? O norte-americano resolveu não atacar mais o Canadá. O inglês resolveu não mais queimar a Casa Branca. No entanto, de 1812 até o final do século XIX, os Estados Unidos ainda sofria com a interferência da Inglaterra, invadindo os mares norte-americanos, porque não tinham um poder central organizado. Por que isso é importante para a formação no Brasil? Por que eu estou levando essa história aqui? Porque em 1824, ou 23, quando há a Constituinte, essas falências, essas revoluções liberais, as falências delas e algumas das suas vicissitudes e algumas das suas virtudes foram todas concatenadas na Constituição de 1824. Então ali se percebeu, sim, não é bom que haja um modelo presidencialista como é o do norte-americano. Vejamos que sempre as oligarquias vão dominar esse processo, não importa como você tenta organizar isso. E 1801 é uma eleição interessante de todos lerem, para ver, eram homens sinceros, ao menos, que estavam ali no poder, queriam fazer a coisa justa. Então você vê que mesmo querendo fazer a coisa justa, o processo não funcionava. Havia fraudes e uma série de outras coisas. E também na questão de soberania, um povo que não tivesse um poder central, bélico, capaz de proteger toda a unidade territorial, é um povo desprotegido. Essa foi a história dos Estados Unidos durante todo o século XIX. O Brasil não teve esse problema. O Brasil foi constituído exatamente por um poder central, bélico, organizado para tal, para a defesa do território nacional e das linhas de comércio. Aí vamos entrar na parte econômica. Olha como a parte política afeta a parte econômica. Naquele contexto, do que sobrevivia o Império Brasileiro? O Império Brasileiro sobrevivia de imposto sobre importação. Majoritariamente, 70% do que financiava o Brasil Império durante todo o século XIX era o imposto de importação. E também havia um imposto de correio, para você fazer comunicação e interligação nacional. Isso representava aí um pouco mais, até 90% do que era cobrado eram esses dois impostos. Então, um era o imposto de comunicação, o outro era o imposto de importação. Acabou. Havia também uma alíquota, aí são impostos mais regionais. No Rio de Janeiro existia uma espécie de IPTU. Não era IPTU, mas era uma espécie de IPTU, mas só aplicava no Rio de Janeiro. E também havia um imposto
que era para os fabricantes de ouro. Né? É quase que o imposto que você... A sonegação era maciça desse imposto, muito fácil de sonegar. Mas, enfim, aí que entra essa questão da derrama, ele só aplicava o ouro. Então, se você era um fazendeiro, se você era um sapateiro, um ferreiro, se você era um pecuarista, ou qualquer tipo de microindústria ou macroindústria, macropecuária, qual era a sua tributação? 0. Você não era tributado durante todo o século XIX. E qual foi o resultado disso? Geração de riqueza. Tanta geração de riqueza que esses que ficaram ricos ao longo do século XIX começaram a almejar quem era o poder. E o poder, obviamente, que ficava influenciado, a parte política começou a ser influenciado por essa geração de riqueza do sistema, que vinha desse sistema liberal, de não interferência em todas as atividades. Nos Estados Unidos, como é que era esse modelo tributário? A mesma coisa. Quase que 100% dos impostos que financiavam o poder central dos Estados Unidos, mesmo que ele pequeno, mesmo que não tinha aí um exército permanente, era de imposto de importação. Eles chamavam de excise tax, né? Imposto sobre tabaco e uma série de sapatos, couro, coisa que a Inglaterra sabe, têxtil, né? A Inglaterra sabia fazer muito bem e os Estados Unidos ainda estava nascente. Então, este era o modelo tributário do século XIX, num contexto liberal, ainda nessa onda liberal. Então, ali entendeu-se também, no contexto do liberalismo, a Constituição de 1824 entendeu muito bem o benefício da separação de poderes. Entendeu que não dá para você concentrar mais poder. Isso já era um fato totalmente aceitado desde 300 anos antes, né, com a Revolução Gloriosa. Então, a Constituição brasileira ela já descentralizava, desconcentrava poder, criou-se ainda um quarto poder, que era o poder moderador. Né? Aí botou o chefe de Estado ali, como o rei, como o chefe de Estado, que era muito similar até à Revolução do Porto, que aconteceu em Portugal, alguns anos antes, né? Depois de 1812. Então, vejamos como temos esses tijolinhos construtivos e como o liberalismo afetou a organização de poder político no Brasil. Se a gente não tivesse tido um retrocesso republicano com o modelo presidencialista, que foi criado em 1891, que concentrou os poderes mais uma vez, e continuou a centralização que nunca deixamos de ter, o que acontece? Se nós tivéssemos evoluído, nós teríamos até mais poderes. Né? O poder da interferência direta da população, que seria o quinto poder. Teremos um poder estrutural, um poder de limitação estrutural. O que significa isso? O federalismo, você descentralizar para os estados, mais autonomia para estados e municípios. Isso cria um freio no poder central. O poder central não pode mandar toda hora, porque tem um freio ali, tem uma assembleia estadual ou munícipe que não vai querer aquela medida central. Então, isso aí seria um quinto, ou até mesmo um sexto poder, né, que poderia ser criado, que é o resgatado, que acho que a gente poderia até pleitear isso agora, que é um conselho de Estado, né, um grupo de notáveis, não remunerados, que também tem poder de veto sobre esse poder altamente centralizado. Esse que é o modelo dos europeus, maioria das monarquias europeias, que sobreviveram do século XIX durante todo o século XX. Esse é o modelo que essas monarquias hoje aplicam. Não são só 4 poderes, são 5, 6, 7 poderes. Existe um poder de veto muito mais expandido na sociedade. E o meu livro aponta, um dos capítulos, aponta, quanto mais fragmentado, desconcentrado é o poder, maior é o IDH. País com IDH baixo, muita concentração de poder, um executivo muito forte. É característica, tá? É observação característica. Não estou falando nada de militância aqui. Estou falando observação baseada em dados. Quanto mais pobre é o país, mais concentrado é o poder. Quanto mais pobre é o país, mais centralizado é essa dinâmica e competição política. Tá? E nós, Brasil, hoje estamos com um Estado extremamente concentrado, um poder extremamente concentrado e muita centralização em Brasília. Muito bem, então nós perdemos o nosso viés liberal, né, que existiu até o século XIX, entramos no século XX com uma visão de Estado completamente diferente. Não é mais da população que vem o poder,
não é mais da aceitação que essa população tem por um poder constituído acima dela, mas o preceito das constituições do século XX, no caso do Brasil e de todos os países que passaram por socialismo, é que o Estado existe. Ele é inevitável, ele está aqui desde o seu nascimento, e você tem que honrá-lo, aceitando tudo que o Estado diz. E o Estado é que impõe regras baseado naquilo que os burocratas e os políticos que ocupam esse Estado em dado momento determinam. E a população não tem muito resgate disso. Então nós perdemos o vínculo com esse aprendizado liberal. Se tivéssemos mantido isso dentro da sociedade, nas constituições, hoje certamente nós teríamos um modelo muito similar, na minha opinião, ao que é hoje a Europa, que tem que tem países extremamente estáveis, com IDH extremamente alto, com uma classe média pujante, rica. Lembrando que a classe média brasileira ela é grande, mas em comparação com o seu poder aquisitivo, as outras classes médias do mundo, nós estamos muito defasados, porque o Estado está agigantado em cima dessa classe média, porque o Estado pode, e a sociedade não pode reclamar do tamanho desse Estado. Enfim, essa que é a historinha aqui, um pouquinho de perspectiva. É pouco tempo para falar tanta coisa, talvez eu tenha que escrever um artigo, precisava de mais 2 horas, né? E vocês podem tomar seus assentos, que eu vou ficar aqui mais 2 horas. Não, estou brincando. Mas eu queria só dar esse resumo, talvez um pouquinho de perspectiva aqui, talvez o Rafael possa contrapor ou talvez ratificar. Mas, meus amigos, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por todos vocês. Obrigado, deputado federal Luiz Felipe Ulhanzi Bragança. Liberalismo econômico e aspectos culturais do Brasil Império. Lembrando a todos, as mulheres de amarelo, né, que estão aqui à disposição para receber as perguntas do público. Então, escreva sua pergunta, pode levantar o braço que elas vão até você. Já temos ali no meio do auditório já uma pergunta. E nós teremos agora a segunda exposição e no final teremos aí com os nossos convidados respondendo a pergunta do público e também as redes sociais. Nós recebemos ali do Antônio a participação ao vivo, essa transmissão ao vivo do Facebook, que esse conteúdo, essa exposição do Luiz Felipe deveria chegar a todo o Brasil, né? E nós podemos fazer isso, nós somos esse canal. Através do seu Facebook, no grupo Brasil Limpo RP, compartilhe, precisamos de mais compartilhamentos e também por todas as redes sociais. Agora, vamos para a segunda exposição. Rafael Nogueira, por gentileza, a palavra é sua. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Aliás, eu como professor, eu fico lisonjeado, porque geralmente o professor é aquela criatura que é ouvida por obrigação, não é verdade? As crianças estão ali obrigadas, os adolescentes também, e mesmo na faculdade a gente só escolhe o curso, mas chega lá e geralmente os professores, eles são impostos às pessoas. Então eu fico muito feliz, as minhas redes sociais estão crescendo e tem muita gente querendo me ouvir, então isso aí só me alegra e me deixa honrado. Obrigado pelo convite e, enfim... Já que o Luiz disse que eu tinha que corrigir alguma coisa, vou dizer o seguinte, em muito eu aprendi, viu, Luiz? Eu só conheço a história dos Estados Unidos ao século XVIII, chega no século XIX, o início das eleições do Thomas Jefferson, alguma coisa eu até conheço, mas passou daí, já estou aprendendo com o Luiz. Mas quanto ao Brasil Império e essa coisa do liberalismo e da centralização e descentralização, eu vou dizer aqui como é que eu enxergo isso. Primeiro, eu enxergo como uma questão de herança. É uma herança a experiência política do século XIX, a experiência política do Império, que a gente não aceitou receber. De alguma forma, é como se a gente tivesse aí um patrimônio, os pais faleceram, um patrimônio considerável, e a gente jogou fora ou não foi pegar. Está entendendo? Então, a experiência política do século XIX está relativamente esquecida. Só em alguns pontos do Brasil isso se estuda. Claro, estudiosos independentes, como Luiz... Eu estudo, Thomas Juliano, mais alguns aí ligados aos monarquistas, mas, na verdade, no Rio de Janeiro também parece que tem um instituto, porque afinal as coisas aconteceram lá. Agora, em geral, se considera que o pensamento político do século XIX e a experiência política do século XIX não tem grande importância. Primeiro, porque o pensamento político não era sistemático, filosófico, científico, como a USP gosta de crer. E segundo, a parte de experiência, né? A experiência é desconsiderada porque as pessoas olham para a monarquia
como se fosse uma monarquia absolutista lá do século XV e como se fosse só um sistema totalmente baseado na escravidão. E por causa da monarquia e por causa do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, as pessoas entendem, né, que a escravidão foi causada por eles, e gerada por eles e mantida por eles. É uma coisa bem errada e bem absurda. Então vamos combater esses primeiros preconceitos, né? Aqueles que eu disse que vêm muitas vezes até das universidades que estudam ciência política e história, que é o preconceito que diz que o pensamento político do século XIX não tem importância. E no segundo ponto, eu quero combater o preconceito que diz que a experiência política do Império do Brasil não tem importância, porque é uma experiência de escravagistas e, digamos assim, ditadores, né? A palavra império assusta muita gente. A gente fala em império, as pessoas pensam que coisa horrorosa, né? Tá aqueles leões devorando pessoas, né? No meio daqueles caldeirões, o pessoal lembra do Império Romano. É uma coisa muito difusa, por quê? Porque a gente não estudou direito na escola, não estudou bem na escola. Esse é um grande problema. Se eu estou dizendo que pequenos centros e pequenos estudiosos independentes é que estudam o século XIX e o Brasil Império, isso significa que isso não chega no aluno lá na escola. O que chega no aluno é aquilo que vocês podem ver nos livros didáticos, que é uma vulgarização, né? Uma coisa bem genérica. Então, se eu digo para vocês que o Brasil foi fundado principalmente por 3 pessoas, né? José Bonifácio, Dom Pedro I e Leopoldina. E essas 3 pessoas eram abolicionistas, principalmente Leopoldina e Bonifácio. Bonifácio tendo escrito um texto inteiro, primeiro justificando a importância de acabar com a escravidão, tanto do ponto de vista humanitário quanto do ponto de vista econômico, e depois criando um modo, como é que a gente vai dizer, gradual, né? Uma maneira gradual de acabar com a escravidão, e enquanto acaba com ela, absorve na sociedade o liberto. Então ele cria isso, e isso era para integrar a Constituição. Ele cria como um projeto de artigo a Constituição. E isso acaba não integrando. Então o nosso império, na verdade, foi fundado pelo patriarca da independência, com um ideal abolicionista. Aí não conseguiu, Dom Pedro I briga com José Bonifácio, acaba entrando na narrativa das elites de que o império não aguentaria e se esfacelaria, não aguentaria acabar com a escravidão, a economia era sustentada com base nisso. Na verdade, grandes fazendeiros, donos de latifúndios e senhores de escravos não tinham interesse em acabar com a escravidão. Por outro lado, também, a Leopoldina falece cedo, né? Ela tem um problema aí, ela fica, primeiro, uma depressão, né? Uma tristeza profunda por alguns fatos que estavam acontecendo em sua vida privada, e depois ela tem um problema na gravidez e acaba morrendo ali. Então a gente tem um falecimento prematuro da Leopoldina, que para mim, Imperatriz Leopoldina é fantástica. Eu acho que devia existir filme dela, novela, tudo. Mas eu sei que já fizeram em alguma medida, mas ainda não honrou, sabe, esses personagens. Eu acho que não conseguiram, né, fazer jus a esses personagens. O drama da vida de Leopoldina, que desde o início da independência, pouca gente diz que no início, quando as coisas estavam acontecendo, houve guerra, quebradeira, pessoas matando pessoas na rua, e o filho dela, um filhinho dela, faleceu no meio disso, porque ela teve que sair correndo, o menino ardendo em febre, teve que sair correndo do Rio de Janeiro, porque estavam ameaçando matar o príncipe regente e a princesa. Ela foge para o interior e perde um filho. Pouca gente percebe o drama que ela viveu e a confiança que ela tinha no Brasil. Então, assim, todas essas experiências parece que são jogadas fora. Por quê? Porque também vai para a escola qual versão? Aquela versão estruturalista, muitas vezes marxista, né? De entender tudo como uma luta de classes, né? Então, a classe dominante queria isso, e eles dizem que, então, as elites fizeram um império para manter a escravidão. É uma coisa muito, muito errada e muito imprecisa, quando a gente observa exatamente o que aconteceu. Foram problemas muito específicos entre as pessoas, que correspondem aos dramas das pessoas que ali estavam vivendo. Tá? Então, essa experiência deveria ser melhor absorvida. A experiência de formação educacional do José Bonifácio, que para mim é modelar, precisa ser absorvida. O drama da Leopoldina, aqui já me referi. A coragem e impetuosidade de Dom Pedro I, porque ele pode ter cometido erros, pode ter feito um monte de bobagem, mas sem ele nada teria acontecido, essa é a verdade. Ele era a representação da unidade do Brasil. Tá? E isso que o Luiz falou, em grande medida, naquele ponto que o Luiz destacou o seguinte: os Estados Unidos ficaram se batendo por muito tempo, justamente porque faltava um centro.
tá? Faltava um centro e eles ficaram se debatendo. O Brasil, logo no início, graças à coroa, consegue um centro de força e unidade, né? É por isso que o José Bonifácio lutou tanto para que a independência do Brasil fosse feita com uma monarquia e pondo a coroa na cabeça de Dom Pedro I, porque assim manteria a unidade de todo esse país. Esse país ele já tinha sido concebido como uma unidade, primeiro nas lendas antigas, né? Nas lendas dos índios, nas lendas irlandesas que imaginavam que depois do Atlântico, eles não falavam Atlântico, falavam mar-oceano, existiria uma ilha. Ao mesmo tempo, os portugueses pensavam em Ilha Brasil, e em 1740 você tem aí o Tratado de Madrid, fixando os limites de um Brasil, né, desse futuro país enorme. Então José Bonifácio quis manter a integridade desse território, e isso só seria possível com a monarquia. Se fizéssemos república, nós teríamos aí sim nos fragmentado em várias pequenas repúblicas. Mais da experiência disso, então, nós tivemos aí os dramas pessoais dessas três figuras, eu considero o patriarca e os pais, né? Os pais, o pai e a mãe. A gente precisa mesmo entender melhor as biografias deles. A história também se passa, tudo bem, não é errado pensar em classes sociais, não é errado pensar em estamentos, eu gosto mais dos estamentos do Weber. Só que as pessoas não podem esquecer dos indivíduos, né? Eu estudei muito história com Plutarco. Plutarco é um dos meus mestres. Ele ensinou história no Império Romano, e ele comparava sempre um grego e um romano. Era o mesmo cargo ou a mesma missão de vida, a mesma vocação. Então ele comparou, por exemplo, o melhor orador da Grécia, Demóstenes, com o melhor orador de Roma, Cícero. Ele comparou o maior conquistador da Grécia, o Alexandre o Grande, com o maior conquistador de Roma, o Júlio César. E eu lendo isso, eu fiquei com vontade de fazer isso para o Brasil. E é daí também que derivou o meu amor pelos grandes brasileiros e a minha maneira de falar lá no Brasil Paralelo, que acho que a maioria aqui me conhece pelo Brasil Paralelo, não é isso? Não é? Então é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Mas falta uma lacuna. No século XIX nós tivemos parlamentares de uma ordem tal que nós precisamos resgatar, né? Nós temos, por exemplo, não só os parlamentares também, os gabinetes. A partir de 1847, o Brasil não funciona mais com o imperador reunindo os poderes moderador e executivo. Ele dá o poder executivo para um presidente, é o presidente do Conselho de Ministros. Então ele nomeava um presidente que nomeava os ministros, tá? A partir daí ele só exercia o poder moderador. Dom Pedro II, ele faz essa modificação, e isso eu acho que foi maravilhoso, porque foi o sistema mais estável que o Brasil teve. Todas as nossas repúblicas foram decaindo, porque a gente fala às vezes república como se fosse uma unidade. Daqui a pouco eu vou resgatar isso com vocês para ver se é uma unidade mesmo. Mas olhem bem para essa estrutura. Quando tinha o presidente do Conselho de Ministros, ele chamava os ministros, nós tínhamos o chamado gabinete. Nós tivemos gabinetes conservadores e liberais. Daí a ideia de que o segundo reinado teve um partido conservador e um partido liberal. Não eram partidos como hoje nós temos aí o PSL, o PSDB, o PCdoB, que não deveria existir. Nós temos partidos, eram partidos como se fossem grupos unidos pelas mesmas causas e pelas mesmas ideias. O Partido Conservador, ele tinha uma ideia muito parecida com os conservadores de hoje, que era dar porrada em bandido, tudo bem. Tinham a ideia também de quando houve a Guerra do Paraguai, foram os conservadores que organizaram e lutaram bem. Começa com os liberais, mas depois Caxias era um conservador. E ao mesmo tempo os conservadores tinham uma ideia centralizadora, porque no século XIX o Brasil ainda estava com a unidade frágil, as colônias foram crescendo. Recuperemos um pouco a história da colônia, tudo começa no Nordeste, a riqueza do Nordeste que sustenta tudo por muito tempo. E isso muita gente esquece. Tá? Depois é que o centro vai para o Rio de Janeiro, vai primeiro para Minas Gerais por causa do ouro, e depois para o Rio de Janeiro com a vinda do Dom João. É aí que o Sudeste começa a aparecer. São Paulo só aparece no final do segundo reinado, assim, economicamente, né, com pujança econômica. Então, e o Sul estava sempre guerreando ali nas fronteiras. E o Norte estava sendo desbravado por bandeirantes, por jesuítas ligados com indígenas. Então você tinha comunidades muito separadas e não comunicadas. Então a primeira missão, e os conservadores interpretavam assim, era manter o Brasil unido. Já os liberais,
Eles tinham ideias federalistas, eles tinham ideias também de industrializar o Brasil, parar de depender só do sistema agrário. Eles tinham ideias inovadoras. E o que o Dom Pedro II fazia? Ele variava entre um conservador e um liberal. Né? Então ficava um conservador por alguns anos, às vezes variava de 3 a 10 anos, e depois um liberal. E numa carta dele à princesa Isabel, ele dizia o seguinte, né? O nosso papel é ouvir o povo. Temos que ler todas as cartas, saber o que está acontecendo em todas as províncias, e a gente percebe. Se as pessoas estão querendo mais um liberal, a gente coloca um liberal. Se estão querendo mais um conservador, a gente coloca um conservador. Porque eleições são fraudáveis. Ele já pensava assim, né? E era assim desde lá. Não é só de agora isso. E ele sempre fazia isso. Punha um liberal, depois os liberais estavam lá exagerando em suas medidas, querendo federalizar demais ou qualquer coisa assim, ele retirava o liberal e punha o conservador, que ia unificar, bater em bandido e vencer guerra e coisa assim. Não é fazer só isso. Os conservadores eram os maiores zeladores por alguns institutos que são, por exemplo, isso faz parte do pensamento político do século XIX. O Conselho de Estado, a que se referiu Luiz Felipe, o Conselho de Estado era vitalício, como ele disse, não remunerado, e tinha o Senado vitalício também. Senhores, o Senado não era como hoje. A Constituição de 88 prevê o Senado como uma casa, né, o nosso legislativo é bicameral e já era lá no Império. É uma casa na qual estão os representantes dos estados, não é isso? São 3 por estado e 3 do Distrito Federal, totalizando 81. Então o que a gente tem? Representantes dos estados, é uma figura jurídica, não? O estado, só que lá não, lá era uma casa de sábios, deu para entender? O Senado era vitalício, porque era mandado por imperador uma lista tríplice por província, e ele escolhia um para ficar a vida inteira, porque deveriam ser os mais sábios. A minha família tinha um lá no Senado. Era sábio? Eu não sei. Não, estou brincando, era. Eu acho que era. Mais que eu, pelo menos. E aí o que a gente tinha? No Senado, no Conselho de Estado, nós tínhamos isso que o Luiz Felipe falou, que parece que é necessário. É um cérebro, tá entendendo? O imperador, no fundo, ouvia todo mundo, ouvia o cérebro, e o Senado impedia que a Câmara, que era justamente a voz do povo, às vezes se atropelasse, às vezes tomasse decisões que fossem equivocadas. Hoje o Senado, embora ele tem 3 por estado, mas ele parece mais uma segunda Câmara, com outros números, né? Ele é muito parecido, ele não tem a sua grande diferença. E aí os conservadores no Império inteiro ficavam defendendo a importância do Senado e do Conselho de Estado. E os liberais falando, temos que acabar com essa pouca vergonha, que é o Senado vitalício e o Conselho de Estado. Aí nesse caso eu sou bem conservador mesmo, eu acho que ele tinha a sua função. Então é isso, senhores, eu quero dizer o seguinte, a experiência e o pensamento do século XIX são uma herança que a gente precisa resgatar. Eu estou me esforçando para isso, como vocês viram, Brasil Paralelo, o filme do Bonifácio, eu vou lançar um site, rafaelnogueira.org, se Deus quiser agora, no final de novembro ou início de dezembro, justamente para ficar, porque é muito conteúdo. Tenho nenhuma rivalidade com quem está fazendo isso junto, porque falta muito estudo, todo mundo tem que está interessado por isso e que tem talento para isso, tem que fazer essas coisas. O Thomas Juliano, para mim, grande amigo, parceirão, também está fazendo essas coisas, e a gente tem mesmo que recuperar essa experiência e esse pensamento. A nossa república teve a primeira república, né, de 89, se você considerar de 89 a 91 uma ditadura, né, é uma ditadura positivista, é uma república bem mais ou menos. Aí tem a Constituição de 1891, que foi uma república oligárquica, que vai até 1930, que vem uma nova ditadura. Então tivemos ditadura, oligarquia, que é o governo de poucos, né, de uma elite interessada só em si mesmo, e depois a ditadura de Vargas. Depois da ditadura de Vargas teve uma Constituição nova, que previa aí eleições. Durou um ano, porque o Vargas teve um golpe comunista, de fato os comunistas fizeram uma tentativa de golpe, e o Vargas impôs um estado de sítio. Depois o Vargas colocou uma Constituição que era ditatorial em si mesma, e isso foi até 1945. A partir de 1946 nós tivemos aí uma fase de república liberal, mas ainda muito influenciada pelo varguismo. Então tivemos o primeiro presidente, que foi o Dutra, eleito por indicação de Vargas. O segundo presidente foi o Vargas, que não aceitando sair do poder, acabou se suicidando. Depois do Vargas tivemos o JK, com muita dificuldade aí para entrar no poder, e ele tinha também ideias varguistas, e posteriormente tivemos ainda, eu estou observando que meu tempo acabou, então depois tivemos ainda muitas dificuldades, até chegar no Jango, toda aquela dificuldade, e tivemos um regime militar, justamente pelo perigo de crise comunista também, de novo, e enfim, depois do regime militar tivemos essa república que temos hoje.
um intervalinho pequeno, e a Constituição de 1988, cujo mito fundador é o seguinte: essa Constituição, essa República foi fundada por aqueles que venceram a ditadura militar. A tão perigosa ditadura militar, que é óbvio que eu não sou a favor de tortura nem de droga nenhuma disso, mas foi um regime que estava combatendo, a princípio, né, desde o início, estava combatendo uma coisa 1000 vezes pior, e que oficialmente, pelos dados, matou, lamentavelmente, lamento junto, 400 pessoas, com alguns desaparecidos. Se você pegar os números da União Soviética, de Cuba, da própria Venezuela de hoje, de todos os países, pelo amor de Deus, cara. E a nossa república inteira se sustenta nesse mito fundador, que, nossa, são os heróis que lutaram contra a ditadura. Que herói coisa nenhuma. É porque ficam fazendo filme, livro, novela, para falar desse assunto. Quando é que a gente vai acordar e vai falar do Brasil Império com honra, com orgulho? Quando é que a gente vai ter mais filmes para honrar os nossos verdadeiros nomes, né? Os nossos grandes nomes? Obrigado. Obrigado. E é isso, para terminar eu digo, a gente precisa também pela cultura, escrever poemas, escrever livros, escrever novelas, escrever filmes, e gravar e produzir, para que nós possamos recordar com o coração, não só ler, porque às vezes é difícil, a pessoa não chega na parte do coração, porque é tanta coisa técnica, por isso que eu tento transformar para vocês. Mas nós precisamos sim de toda essa parte para nós entendermos melhor o Brasil. O Brasil está sendo sonegado. Como diz o Thomas Juliano, né, precisamos dar mais Brasil aos brasileiros. Obrigado. Brilhante participação, professor Rafael Nogueira, muito obrigado. Lembrando que as perguntas estão chegando, pedimos que vocês direcionem para as mulheres voluntárias, mães do Escola Sem Partido, que elas estão com as camisetas amarelas, elas estão recebendo as perguntas. Eu peço a gentileza de direcionar as perguntas dentro do foco do tema monarquia. Logicamente, as demais perguntas serão entregues diretamente para os nossos convidados desse painel para serem respondidas. Mas, para trazer aqui no final, no espaço para perguntas, vamos direcionar no tema deste painel. Então, as perguntas já estão chegando. Muito obrigado aos que já fizeram. Quem não fez ainda, fiquem à vontade. Agora, temos a participação da deputada federal Carla Zambelli. Deputada, uma honra tê-la conosco. 20 minutos também para essa exposição. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu queria parabenizar o Movimento Brasil Limpo, não só pelo evento, mas pelo nome que vocês deram ao evento, um projeto de nação. E aí, ao longo da minha explanação, eu explico bem por que é tão importante eventos como esse. Eu não vou nem tentar fazer alguma coisa histórica ou intelectual, até porque todo mundo sabe que eu não sou intelectual, eu sou mão na massa, né? E até porque os dois são sensacionais. Mas eu queria fazer, diante do que eles falaram, um arrazoado, na prática, o que isso significa para a gente, o que eu acho que a gente tem que ter em consideração dentro das nossas ações, do dia a dia, do que a gente pode mudar o país. Queria fazer uma pergunta antes. Tem monarquista aqui na plateia? Olá. Ah, legal. Ave Império. Essa questão da educação, Rafael, é interessante porque eu me lembro de, em sala de aula, escutar a história da escravidão no Brasil de uma forma muito diferente, como se os nossos monarcas tivessem sido escravocatas. E quando era todo o contrário, né? Eles eram assim, totalmente a favor de dissipar o movimento, a escravidão, e encontraram muita resistência dentre os fazendeiros que eram escravocatas. E isso gerou uma educação nossa, não sei se vocês vão lembrar, mas muitos professores falavam em proletariado versus a elite, né? Versus a oligarquias. E eu me lembro de professores falarem isso como se nós ali fôssemos o proletariado, tivéssemos que lutar contra algo acima da gente. E aí a importância, né, Miguel Najib, da escola sem partido, que tem que ser uma prioridade nossa. Acho que agora, passando a Previdência, a gente precisa focar nisso. E é interessante como eles relutam, né, como há uma briga contra a escola sem partido, como se a escola sem partido fosse mandar prender professor. E é todo um contrário, é só uma conscientização dos deveres do professor.
mas mostra o quanto é importante a gente começar a olhar para a educação. A gente tem uma ideia muito forte dentro da nossa política hoje, e eu vejo isso no dia a dia com outros parlamentares, que são raros os parlamentares como a Bia Kicis, o Luiz Felipe. Dentro da nossa bancada mesmo, há poucas pessoas que pensam na próxima geração, né, Bia? A grande maioria está pensando na próxima eleição. E esse é o ponto central da monarquia. Por que a monarquia me encheu os olhos quando eu comecei a entender o que era? Primeiro, eu tive uma aula com o Luiz Felipe sobre a diferença entre governo e Estado. A gente, como o nosso poder é muito centralizado, a gente tem muita dificuldade de separar o que é governo, política de governo e de Estado. E um exemplo que ele me deu e que foi o mais fácil de eu entender afinal de contas, Bolsa Família. Por que ela tem que estar nas leis? Por que a Bolsa Família é uma lei? Porque a gente estava numa tentativa de implementação de um Estado socialista. Porque Bolsa Família deveria ser algo transitório, em um governo, e não está dentro das nossas leis. Deveria ser uma política de governo, e não uma política de Estado. Quando o Luiz Felipe me falou isso, meio que abriu para mim assim, um panorama de dizer, poxa, justamente aí está o ponto. Ele é sutil, mas é através dele que a gente tem que tentar entender o que estão fazendo com o nosso Brasil, o que o PT fez com o Brasil nos últimos anos. PT não, FHC até o final do governo Dilma, que eles tentaram fazer uma política, primeiro social-democrata, depois uma política socialista, caminhando para o comunismo, e tornando o Estado cada vez mais gigantesco e a população cada vez mais dependente disso, né, com as bolsas, com a educação péssima. Então, essa diferença entre governo e Estado ela é super importante para você entender por que, então, um monarca. O país hoje está preparado para ter uma monarquia? Talvez não. Mas a gente precisa começar a caminhar para uma descentralização dos poderes, como disse o Luiz, né? E aí está a importância de eventos como esse, Paulinho. É aí que está o ponto. Porque a gente precisa descentralizar, mas para descentralizar, a gente precisa ter, em todas as cidades do Brasil, uma galera como vocês, que num sábado, num domingo, vão parar para discutir política. Porque isso não acontece na direita. Agora está começando a acontecer nos últimos anos, porque a gente despertou. Estamos despertando, estamos cada vez mais conseguindo despertar e num bar, ou num boteco, num almoço de família, começar a falar de política. Porque até pouco tempo, um professor igual Rafael, é o que você falou, Rafael, ninguém queria nem ouvir. Né? A gente terceirizou muito. Como a política era muito, e o governo muito centralizado, ainda a gente dizia, vou lá votar e nos próximos 4 anos, ou pelo menos 2, eu não vou precisar pensar em política. E foi aí que aconteceu a grande perda nossa, eu acho que foi terceirizar. Isso não é problema meu, é problema do fulano, é problema do presidente que eu elegi. E muitos brasileiros ainda estão pensando assim. É problema do Bolsonaro. Eu elegi a Bia Kicis, então é problema da Bia. Não, peraí, vem cá, vamos ajudar a gente. O brasileiro precisa participar. E essa centralização gerou essa falta de interesse na política. E quando um governo precisa cair, precisou de praticamente uma revolução para se tirar um presidente. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um poder moderador, um monarca, e eu conversei isso com o Dom Bertrand na época do impeachment, ele teria destituído a Dilma. Um poder moderador que pode vetar coisas. E quanto mais poderes, conforme disse o Luiz, mais fácil é de você dissolver um determinado poder se ele tiver com uma manifestação como aconteceu hoje em 2015 e 2016. Então, esses 2 pontos que estão em torno do pensamento monárquico é que me interessou bastante. A preocupação com a próxima geração, porque como não há no monarca uma preocupação com a eleição, você só se preocupa com a próxima geração. Quais são as políticas de longo prazo que eu tenho que fazer? E esse poder moderador do governo versus Estado, que funciona muito bem nos países onde tem monarquia, porque são descentralizados. Das 25 maiores economias do mundo, 19 são monarquias. E do restante das 6, 5 são parlamentarismo. Mas são um parlamentarismo real.
e não o parlamentarismo branco que a gente vive hoje no Brasil, e que estavam tentando implementar, imagine só, que uma das propostas que se rodava para a implementação do parlamentarismo no Brasil era que nós elegêssemos uma Câmara, e essa Câmara elegesse um presidente que seria, o Maia, no caso, o presidente do Brasil. Né? Então, o primeiro-ministro. Quer dizer, uma democracia completamente indireta, com uma eleição que a gente ainda não alcançou, uma eleição interessante no Brasil. A gente vê que foi difícil a renovação lá na Câmara, e nós temos ainda minoria. E dá para ver, por exemplo, por essa última votação que a gente teve, sobre a lei que impediu o ativismo judicial do STF. Quando a gente conversou que aquele veto era super importante para poder devolver à Câmara o seu poder legislativo e que ações diretas de inconstitucionalidade não podem parar no STF por 18 anos na mão de alguém, né, porque isso é ativismo judicial, uma das pernas do ativismo judicial, só 88 deputados votaram conosco. O restante está envolvido em alguma coisa. Por que um legislador tem interesse de entregar o seu poder para o STF? Não tem nem sentido. Então, a gente chama a responsabilidade dos legisladores ali, e até eu e a Bia fomos as pessoas que defendemos essa ideia na hora ali no microfone, e simplesmente você vê uma junção ali do PT, PCdoB e PSOL, com caciques do centro, né, porque existem pessoas boas no centro, a gente tem que deixar isso bem claro, mas com alguns caciques ali, chamando para distribuir poder para o STF. E isso é estranho, quando você vê um Congresso querendo ver um outro poder mais fortalecido ainda. E uma população que olha para o STF e não se sente representado. E, de repente, sobe até um deputado e diz, o STF não tem que representar de maneira nenhuma a população. Não deveria, realmente, representar parte da população, mas quando você pensa que o STF é composto por pessoas indicadas pelo presidente, que foi votado pela população, então o presidente deveria escolher uma pessoa que represente a vontade da população na hora de exercer o poder judicial. Mas não é o que a gente vê. A gente vê uma oligarquia ali, que está ali colocada, né, uma grande maioria colocada por pessoas que têm interesses escusos, e um STF com excesso de poder, e sempre excedendo o seu próprio poder, né, legislando e atuando de maneira às vezes, a torturar o poder executivo, como agora acabaram de colocar dar uma decisão contra o executivo, que o executivo vai gastar bilhões, e aquilo ali é um recado para o presidente Bolsonaro. Então, o que é nosso dever, enquanto população, fazer? Ficar de olho, propor mudanças, começar a incentivar as pessoas a votarem melhor. Né? Então, vocês são influenciadores. Que, em torno de vocês, existem pessoas para vocês convencerem de votar melhor agora na próxima eleição para vereador e prefeito, e depois na outra para deputado. A gente não pode continuar com 88 a 100 deputados votando conosco ali. Porque se a gente quiser mudar verdadeiramente o país, a gente vai precisar de pelo menos 2/3 da Câmara. Daqui a um ano e pouco, a gente precisa ter um presidente na Câmara nosso. Se a gente continuar com presidentes que pautem conforme sua vontade, e que não respeite a vontade da população, e quando a população critica, ele disser, mas isso aqui não é uma padaria. Né? Não é simplesmente chega aqui, pega um pão e está pronto. Não, deveria ser a padaria do povo. Deveria ser o povo pedindo para votar uma determinada lei, como o pacote anticrime, e ele colocar em votação. Isso é você pegar a vontade popular e ser representante do povo de fato. Mas o que a gente vê é um Senado que não é um povo pensante, é só uma repetição da Câmara, e ainda pior, porque ali eles se sentem, é praticamente um segundo STF, eles se sentem Deus. Então, o nosso papel, eu penso assim, acho que alguns aqui que são monarquistas, o nosso papel não é dizer como é que nós vamos transformar o Brasil numa monarquia, mas quais são os passos que a gente precisa dar
para amadurecer as pessoas, amadurecer o nosso parlamento, para a gente poder chegar num parlamentarismo real, para então um dia a gente pensar em ter um monarca que seja um poder moderador, com já um poder descentralizado. Como é que a gente descentraliza o poder hoje, se não há, em todas as cidades, grupo como os senhores? A gente não tem. A grande maioria dos grupos nas pontas são da esquerda. Por isso a dificuldade de colocar a escola sem partido, Miguel, nas cidades. Porque as cidades estão muito organizadas para exercer a cidadania de esquerda, mas a de direita ainda não. Faz pouco tempo que a gente saiu do armário, né? Inclusive eu usei esse termo, sair do armário, quando eu me declarei monarquista em 15 de novembro de 2017. Eu falei, saí do armário, porque eu já era monarquista há algum tempo, mas eu tinha vergonha, né, de num evento como esse levantar a mão, dizer que eu sou monarquista. Porque existia muito preconceito, justamente, Rafael, por conta da falta de conhecimento, da falta de materiais para a gente poder conhecer a nossa história. Então, eu falei 12 minutos, eu acho que eu vou finalizar, porque acho que a gente está meio atrasado, não está? Não, mas temos mais uns 3 minutos para a gente fazer essa conclusão, pode ficar à vontade. E qual é a maior dificuldade, pessoal? E eu queria muito que vocês começassem a pensar nisso, não só nesse painel, mas nos próximos painéis. E por que eu coloco nesse painel sobre a monarquia? Porque eu acho que existem alguns passos que a gente vai precisar dar para poder verdadeiramente começar a falar numa monarquia no Brasil. Mas a gente tem esses passos que são justamente o exercício da cidadania e a descentralização de poder baseado em pessoas formadoras de opinião em todas as pontas do país. E a gente vai precisar disso lutando contra um establishment que existe hoje e vai ser muito complicado a gente lutar, porque dos mais de 5.500 municípios no Brasil, somente 500 deveriam ter Câmara Municipal, deveria ter um mini poder ali, né, montado. E isso também aprendi com o Luiz, meu professor. A grande maioria dos municípios no Brasil não tem dinheiro para poder custear uma Câmara Municipal, por exemplo. E várias câmaras municipais se encontram 2 vezes por mês. E aí eles elegem vereadores, colocam assessores e todo um custo, mais a administração da Câmara, para poder ter reuniões 2 vezes por mês, quando, na verdade, poderia ser uma reunião de condomínio, com pessoas que se dedicam a isso. Mas se a gente fizer isso hoje, o que vai acontecer no Brasil? A esquerda vai tomar conta. Porque hoje a direita não está organizada para fazer isso. Nós tivemos vergonha, durante muito tempo, de ou se mostrar à direita, ou nós tivemos dificuldade de nos identificar como direita, porque existe isso também. Eu era direita há muitos anos e não sabia que isso era direita. Eu era conservadora e não entendia o que era conservadorismo. Então, existe uma questão aí de educação, depois uma questão de sair do armário, e depois uma questão também de que nós, normalmente, da direita, somos trabalhadores. E a gente tem pouco tempo para dedicar. Então, a direita, normalmente, cuida da sua família, né, tem um valor de família muito arraigado, e nós trabalhamos, ao contrário de muitos militantes da esquerda que vivem aí, viveram durante muito tempo de dinheiro dos sindicatos, né, que hoje a gente conseguiu já enfraquecê-los nesse sentido, já não é obrigatório o pagamento de sindicatos, mas a gente vai precisar começar a caminhar para esse sentido, e cada um de vocês sair daqui, depois de um evento como esse, dizendo, eu sou um formador de opinião, e eu vou divulgar para a minha comunidade, para a minha família, para os meus amigos, esse pensamento. Então, eu achei muito interessante como eles organizaram o evento, para no final dele, amanhã, vocês saírem com uma ideia de o que nós temos que fazer para poder fazer a coisa funcionar. Tanto é que amanhã a gente vai falar sobre marxismo, etc., cultural, e depois como fazer isso nas ruas, né, com o Arthur Duval, e eu vou estar participando também amanhã. Então, eu convido vocês a assistir o restante desse evento dessa forma, com esse raciocínio. Eu vou sair daqui e vou mudar um pedaço do Brasil. Eu vou sair daqui e vou exercer minha cidadania e exercer a minha liderança, porque vocês são cabeças diferenciadas. Então, mesmo quem não for monarquista, acho que entendeu um pouco, pelo menos, pegar o cerne da questão. Essa descentralização de poder, esse pensamento de próxima eleição versus próxima geração, e a diferença entre Estado e governo, que a gente precisa ter políticas de Estado, mas também precisa separar o que é política de governo transitória.
Tá bom, pessoal? Bom dia, muito obrigada. Obrigado, deputada federal Carla Zambelli. Vamos convidar agora o general Paulo Chagas para contribuir com o assunto. Eu queria fazer um agradecimento. Eu sou um soldado, um orgulhoso soldado do Brasil. E nos nossos quartéis, nós encontramos muitas vezes a frase: aqui se aprende a defender o Brasil. Mas isso é uma simplificação, porque antes de defender o Brasil, nós temos que conhecer o Brasil. Conhecer, admirar, respeitar, amar e defender o Brasil com a doação da própria vida. De modo que eu quero fazer aqui um agradecimento. Um agradecimento aos 3 palestrantes por terem feito com que nós entendêssemos que defender, nós defendemos aquilo que nós amamos. Amamos aquilo que respeitamos. Respeitamos o que admiramos. E admiramos aquilo que nós conhecemos. Muito obrigado por nos fazerem conhecer mais alguma coisa do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, general Paulo Chagas. Nós teremos, então, tempo total de 10 minutos para responder as perguntas. Nós temos aqui várias perguntas, já agradecendo todos que enviaram através das monitoras. Obrigado, o Helder, também Helder Araújo, Geraldo, perguntas chegando do Jefferson, do Direito a Minas e Tuiutaba, o Dário também perguntando, e começamos com a pergunta direcionada ao deputado Luiz Felipe. A pergunta é a seguinte: o senhor acredita que nós caminharemos para uma nova Constituição ou ainda é muito cedo para isso? O que precisa para que possamos ter uma nova Carta Magna aos moldes de 1924? Pergunta do Jefferson. Sim, primeiro, a gente precisa ter um debate. Não acho que é um debate público, depois ele pode se tornar público, mas o debate precisa ocorrer com alto comando e com o Poder Executivo. Esse debate é muito simples. Temos que sequenciar as evoluções políticas deste ano até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro e qual a missão desses mandatos. Na minha opinião, o legado mais importante que o Jair Bolsonaro pode deixar não é o da mudança econômica. Isso qualquer governo altera a economia. Mas alterar a base constitucional, alterar a base de governo e como é que os governos vão se reger de acordo com uma nova base constitucional, esse sim é um grande legado de um grande estadista. E isso só se consegue colocar com essa interferência do Executivo, ao menos em querer fazer isso. Então eu espero que podemos até discutir isso no final do primeiro mandato aqui, mas eu espero que seja aí ao longo, seguramente no final do primeiro mandato, iniciando-se aí um segundo mandato para que a gente possa jogar isso a pleito também da população. Por isso que, por enquanto, a gente ainda não publicou nada, ao menos eu, né, especificamente, que eu me imbuí dessa missão, não coloquei nada aí, como é que seria essa nova Constituição, porque o momento ainda está de formação de governo, que nunca foi governo. Então tem uma experiência a ser adquirida e a população está só se adequando a esse primeiro momento. Mas aí, num segundo momento, antes do final do primeiro mandato, esperamos aí começar esse debate. Obrigado. Muito bem. Mais uma pergunta. Não direcionou para nenhum diretamente, né, para vocês, mas fiquem à vontade, quem te sentir para responder, que é: qual a expectativa de, no futuro próximo do governo Bolsonaro, de reforçarmos as instituições para dependermos menos dos sujeitos e mais da solidez institucional? Quem poderia responder para a gente? Nossa, essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo diariamente, às vezes. Não, talvez, dessa forma tão bem colocada, mas muitas vezes quando a gente começa a discutir, por exemplo, leis para o STF ter um pouco mais de agilidade, atender melhor o que a gente precisa, por exemplo, o combate à corrupção de fato, a lista da Lava Jato que está ali na PGR, no STF, desde 2014, né, Paulinho, não saiu ainda. A gente ainda tem muito deputado e senador que precisa ser
julgado e condenado pela Lava Jato no âmbito do foro privilegiado. E aí a gente começa a pensar em leis que sejam de Estado, né, que ajudem o Estado e não necessariamente sejam para o governo Bolsonaro. Uma discussão, por exemplo, é a PEC da Bengala, né, que a Bia, até queria pedir uma salva de palmas para a Bia, porque ela conseguiu as assinaturas para discutir a revogação da PEC da Bengala. Então, por exemplo, a PEC da Bengala é uma coisa que, na primeira vez que eu ouvi dizer, né, eu falei, bom, hoje os ministros ficam até os 75 anos. Como é que a gente pode fazer para revogar a PEC da Bengala para eles saírem aos 70? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, no fundo, eu queria até provocar vocês, a gente pensa assim, eu não quero que o Lewandowski fique até os 75 anos lá, ou o Gilmar Mendes, mas se fosse o Moro, né, se fosse o Moro, eu quereria, né, até os 100. Então, assim, por que será que a gente pensa assim, e a gente acaba até... Aí eu começo a fazer esse exercício lá dentro, pensando como é que eu vou fazer para fazer políticas, né, e projetos que sirvam para qualquer pessoa. E, gente, como é difícil. Não é fácil. Porque as instituições, elas devem estar fortalecidas. Eu me lembro, por exemplo, na época do impeachment, que a gente não criticava o Cunha. Porque a gente tinha receio de que a presidência da Câmara ficasse enfraquecida para julgar o impeachment, para a gente poder dar andamento para um processo de impeachment, né, General Paulo Chagas? Aquela época foi tão difícil. E hoje mesmo a gente evita, por exemplo, de criticar o Maia muitas vezes, porque a gente precisa de um presidente da Câmara forte para poder levar a cabo as políticas que a gente tem que colocar lá. Então, são diversas coisas que a gente vai ter que aprender. Eu acho que a melhor forma é nós buscarmos projetos que não pensem só no governo Bolsonaro, nesses 4 ou 8 anos, mas que pensem em Brasil. Então, quando a gente falar de STF, por mais que seja o Moro, a gente pensar num mandato de 15 anos. E torcer para que todos os próximos ministros de lá, que fiquem 15 anos e que a gente sinta muito quando eles saiam, né? E não aplaudam quando eles vão sair e pedir, pelo amor de Deus, para eles saírem. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos o mesmo para fortalecer as instituições. É fortalecer as pessoas, é descentralizar o poder, é conhecer a história, general. E cada vez mais a gente ter gente participando e criando esse poder moderador que também vai ser o povo. Muito bem, muito obrigado. Lembrando que, pela boa gestão do nosso tempo e aproveitamento desse simpósio, nós iremos enviar todas as perguntas que chegaram para cada um dos nossos convidados, para que sejam respondidas diretamente e todos sejam atendidos. E nós agradecemos a participação no painel Monarquia, Liberalismo Econômico e Aspectos Culturais no Brasil Império, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Rafael Nogueira e Carla Zambelli. Nosso muito obrigado.